Glória a Deus. Sou fiel ao horário. 8h30, porque começa às 18h30, né? Aleluia. 2 horas de culto está no padrão, né? Você põe no seu Instagram também, Videira Pampulha? Glória a Deus. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês hoje a última palavra da série Nova Aliança. Fala Nova Aliança. Quantos irmãos estão aqui na Nova Aliança? Você sabe a diferença entre a Velha Aliança e a Nova Aliança? A Velha Aliança é a lei que cumpre os profetas e Moisés. Então é chamada Velha Aliança ou Velho Testamento. A Nova Aliança é a partir de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele na ceia veio e instituiu a Nova Aliança. Então você tem os evangelhos, as cartas e as epístolas. Nós hoje cremos que a Bíblia é inerrante, não contém nenhum erro. Quem crê assim, diga amém. Porque semana passada eu recebi um vídeo de um suposto pastor. Eu digo suposto porque para mim isso é uma estupidez, dizendo que não, a Bíblia era ele um coach, brincando. Mas tem certas brincadeiras que você não faz, especialmente com a palavra de Deus. Você vai ver onde que isso vai parar. Acabou. Então, você pode brincar com algumas coisas, mas não brinque com aquilo que é eterno, que é de Deus. Alguns que querem brincar com coisas que são sagradas, como a ceia do Senhor, por exemplo. O apóstolo Paulo fala que é por esse motivo que tem alguns fracos, doentes, e não pouco os que dormem, ou seja, que morrem. Enfim, fecha parênteses. E aí, esse suposto irmão estava dizendo que, ele fez uma pergunta, né? A Bíblia é um livro de Deus? E aí, o tal pastor, se é que o é mesmo, disse não, a Bíblia, ela foi um livro escrito por homens. Então, ela contém erros. Foi assim mesmo, Sérgio? E aí, eu achei ótimo o vídeo. Que agora todo mundo conhece quem é o tal famosinho aí. Então, por favor, não vá atrás de qualquer pessoa só porque ela tem milhões de seguidores. Isso aí dá para você comprar, né, Tiago? Você que é da área aí, você compra pacote de seguidores. Meu filho está me ensinando isso, né? E aí você olha lá, o fulano tem não sei quantos milhões. Que mentira, está tudo comprado. Esse mundo é assim, irmãos, esse mundo é escravo do dinheiro. E eles fazem isso só para seduzir aqueles que são, né, sedutíveis por essas coisas. Mas você fica firme na palavra de Deus. Por isso que você está numa igreja da palavra de Deus. Nós não pregamos aqui o que nós pensamos, nós pregamos aqui o que nós cremos nas Escrituras. E mostramos para você na palavra. E se você tiver alguma dúvida, pode nos perguntar. Ah, pastor, então significa que os irmãos sabem tudo? Não, mas nós vamos pesquisar. Mas você sabe que a fonte aqui é séria. Nós não ficamos brincando com a palavra, manipulando a palavra para atrair seguidores. Não, nós vamos falar hoje de aliança. E se você está aqui conosco hoje, é porque você tem uma aliança com esse ministério. Senão você já teria ido embora há muito tempo, como outros foram. Por quê? Porque é a aliança que nos faz permanecer. Diga, é a aliança que faz permanecer. Então, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Queria convidar você também para vir para a nossa reunião especial de líderes amanhã. Nós vamos fazer um mover aqui de oração, mover de louvor, de adoração. Vamos encher ainda mais esse lugar de glória de Deus. Olha, e esse lugar já vai ficar pequeno rapidamente para as reuniões que nós teremos aqui. Queremos fazer 3 reuniões, 4 reuniões. Vamos fazer de manhã, vamos fazer à tarde, vamos fazer à noite, para a glória de Deus. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Diga, imagem e semelhança. Quem falou isso foi o próprio Deus. Deus disse que Ele queria fazer o homem conforme a imagem dele. Portanto, você foi feito à imagem de Deus. Quando eu e você andamos pelas ruas,
imagem de Deus está andando pelas ruas. Quando você vai trabalhar, a imagem de Deus vai trabalhar com você. Quando você vai no meio da sua família, a imagem de Deus entra. Irmãos, isso é uma coisa poderosa. Não, pastor, isso é apenas uma coisa mística. Não, eu te dou prova que é verdade. Você não leva, a presença de Deus não vai apenas a alguns lugares, ela vai aonde você vai. Porque você hoje, na nova aliança, é o templo do Espírito Santo. Já viu que na videira nós não chamamos esse lugar de altar, né? Esse aqui não é o templo, porque o altar hoje é o seu espírito, é o seu coração. E o templo hoje é o seu corpo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Sabe, você pode perceber isso facilmente. Quando você vai trabalhar, e lá no seu trabalho tem aquelas rodinhas do Salmo 1, a roda dos escarnecedores, e aí você chega, a roda se desfaz. Ela não é? Ela se desfaz, porque a imagem de Deus está chegando. Você não falou nada, você não é aquele crente chato, inconveniente, mas a presença de Deus está com você. Você foi feito imagem e semelhança de Deus. Agora, isso aqui nós estamos falando de Gênesis. Jesus falou para os seus discípulos: o que vocês vivem hoje, todos os profetas antes quiseram viver, mas não viveram. O que ele estava se referindo? O Deus residente em nós. No Velho Testamento funcionava, na Velha Aliança funcionava mais ou menos assim. Quando Deus queria usar um profeta, ele vinha sobre o profeta. E a expressão é até uma expressão que hoje é estranha aos nossos ouvidos. Ele ficava possuído do Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo. Então a unção vinha sobre, por exemplo, Saul, e ele profetizava. A unção vinha sobre Samuel, e ele profetizava. Mas hoje não é assim mais. Hoje a unção não vem, hoje a unção já está. Hoje a unção é residente em você. E diz o texto da primeira carta de João: e essa unção é que te ensina a respeito de todas as coisas. Como que ela te ensina? Ó, no seu coração. Você às vezes vai a certos lugares e você fica incomodado. Mas alguém te falou alguma coisa? Não. Quem que está te falando? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo hoje não mora lá em Jerusalém como ele morava, nem dentro de um caixote chamado arca como ele morava. Hoje ele habita em cada um dos filhos de Deus. Diga: eu tenho uma aliança com o Senhor. Hoje eu quero falar de aliança. Eu quero falar a respeito da aliança de sangue, que é na verdade a superior aliança e a nova aliança. Como você vai, imagem e semelhança de Deus vai com você. Por isso que eu disse, quando você chega para trabalhar, o ambiente muda. Pastor, mas eu é que estou sendo contaminado por aquele ambiente. Então você precisa de mais revelação da imagem. Diga: mais imagem, mais autoridade. Como que funciona? Por que fazemos essa reunião aqui? Porque quando nos congregamos, mais imagem é liberada. Como assim, pastor? Você tem mais clareza acerca de Cristo. Você entende mais da nova aliança. Você entende mais da palavra de Deus. E quanto mais você tem revelação, mais imagem você transmite. Porque o versículo 26 diz que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas o 28 fala do propósito dessa imagem. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para quê? Para ele se divertir em casa. Para ele ser um crente que vai enriquecer a cada dia. Olha, eu ouço algumas pessoas, porque eu não ouço esses pregadores da internet que pregam uma graça que não é a do Novo Testamento. A graça que eles pregam é a graça para ficar em casa, fazendo nada. A graça que eles pregam é a graça para deixar de congregar. A graça que alguns pregam é a graça para deixar de dizimar e ofertar. Essa graça não está no Novo Testamento. Você quer pegar um texto aí? Pegue, por favor. 1 Coríntios 15, 10. Vamos ler juntos, porque esse não está no meu esboço. 1 Coríntios 15, 10. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a graça de Deus.
que era um homem que tinha revelação da nova aliança. Ele diz que a graça que ele recebeu produziu algo nele. O que nós vemos a graça produzindo nessas pessoas que supostamente deixam de congregar, deixam de dizimar, deixam de ser participantes da vida da igreja? Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 10. Mas pela graça de Deus, diga, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou, e a sua graça que me foi concedida. Primeira coisa é essa. Na nova aliança, graça é concedida. Na velha aliança, era conquistada. Você obedecia os mandamentos, então estava esperando o quê? A bênção. Você desobedecia, Deuteronômio 28 diz que estava esperando a maldição. E aí, hoje alguns crentes continuam vivendo assim. Eles têm certeza que desobedeceu, virá sobre ele o quê? Maldição. Aí ele já fica esperando aquele juízo de Deus o tempo inteiro. Ele está esperando que Deus vai castigá-lo, igual Adão no jardim. Quando Adão pecou, o que ele estava esperando que Deus fizesse? Juízo. Pastor, por quê? Ora, Deus falou: o dia que comer, capítulo 3 de Gênesis, da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Deus não pode mentir. Ele tem que cumprir a sua palavra, sim ou não, meus irmãos? Então, quando Adão comeu e não morreu fisicamente, qual foi a conclusão que ele teve? Você sabe, Adão era o mais inteligente dos seres humanos. Hoje nós usamos 90% da capacidade cerebral. A maioria não é usada. Adão usava 100%, não tinha pecado. 5% nós usamos, né? Desculpa, eu inverti. 10 é que é usado, 90 não é usado. Vai diminuir cada dia mais por causa do pecado. Adão usava 100%. Ele era smart, ele era inteligente. Ele falou: olha, peraí, Deus não pode mentir. Então, Deus falou que se comesse, Eva, morreríamos. Mas não morremos. Então, certamente ele virá nos matar. Então, o que Adão estava esperando? Juízo. Fala comigo, juízo. O que as pessoas que viviam no Velho Testamento estavam esperando da parte de Deus? Juízo. Tanto é que o profeta do Velho Testamento que profetizasse boas notícias não era de Deus. Ele tinha que profetizar juízo. Mas hoje, presta atenção que eu vou falar, os profetas aí dos púlpitos do Novo Testamento que profetizam juízo, esses não são de Deus. Esses não são de Deus. Esse é um sinal claro da nova aliança. A nova aliança são boas notícias da parte de Deus. Alguém está interessado? Então, se alguém chegar e profetizar: eis que eu te digo, uma enfermidade virá agora sobre a sua casa, você pode repreender no nome de Jesus. Você fala: não, deixa ele profetizar, e fala depois no particular com ele. Se quiser falar também na frente de todo mundo, se ele falou na frente de todo mundo, pode falar. Fala: olha, não recebo, porque eu já recebi todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Cristo Jesus, aí você dá versículo bíblico para ele, e Cristo Jesus já conquistou para mim desde os dias de Isaías 53. Cada uma das minhas enfermidades ele levou sobre si no Calvário, e por causa das suas pisaduras, eu já fui sarado. Leva mal não, profeta, mas essa aí não é para mim, porque eu sou uma pessoa que estou debaixo da aliança. Mas aí o que é que acontece? Adão, alguns vivem como Adão, não tem revelação da nova aliança, da aliança de sangue. Eles estão esperando o juízo. E eu te pergunto, o que Deus deu para Adão? Fala comigo, graças. Adão estava esperando juízo. Mas sabe o que Deus deu para ele? Uma roupa. Deus cobriu Adão. Quando na verdade Adão estava esperando apanhar, ele recebeu graça. A primeira coisa que Deus pergunta é: o que você fez ou aonde que ele estava? Vamos lá, vamos ver se é uma igreja que aprende. Quando Deus perguntou a pergunta para Adão, a primeira pergunta após o pecado, foi uma pergunta do que ele fez ou como ele estava?
Muito bem. Adão, onde estás? Deus já sabia o que ele tinha feito? Sim, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas na pergunta, Deus revela o coração. Eu já sei o que você fez. Não estou preocupado com o que você fez. Eu estou preocupado com você. Você entendeu a preocupação de Deus a seu respeito agora? Mas os crentes hoje, eles estão muito mais preocupados com o que eles fazem do que, de fato, quem eles são. Se você tivesse a revelação de quem você é, você se preocuparia menos com aquilo que você faz. Porque você é um filho amado de Deus. Esse é o primeiro sinal da aliança. Falando hoje pela manhã, aqui aos pastores, eu falei sobre sinais da aliança. Mas agora eu quero falar com você sobre a aliança de sangue. Porque na verdade o sangue é o máximo da aliança. Jesus derramou o que na cruz? Derramou o que? O sangue. Lá no jardim, quando Deus ofereceu graça para Adão, o que foi derramado? O que foi derramado? Sangue. Por quê? Adão estava esperando o juízo. O que ele recebeu de Deus? Fala, graça. Todas as vezes que você pecar, lembra disso que eu estou pregando para você. O Deus da nova aliança, mesmo no dia que você pecar, não tem juízo preparado para você. Ele tem graça. Ele tem graça. Pastor, mas no dia que eu errei, nesse dia muito mais. Porque o próprio apóstolo que nós estamos lendo aqui escreveu: aonde abundou o pecado. Você sabe isso em doutrina. Eu quero que você saiba disso no dia que o pecado superabundou. Quer dizer, sabe aquele dia que você fala: hoje eu fiz tudo errado, e aí a sua mente te condena, aí as pessoas talvez da sua casa te condenam, talvez até irmãos te condenam, mas eu quero que você lembre da palavra, porque a palavra de Deus não te condena. Eu quero que você lembre de Cristo, eu quero que você lembre da aliança, porque Cristo não te condena. O Deus do jardim é o Deus da cruz, é o Deus da nova aliança. Lá no jardim ele já mostrou o coração. Adão, estou preocupado com você. A sujeira que você fez, depois nós resolvemos. Você deveria lembrar disso no dia da sujeira. Tem alguém comigo? Deveríamos lembrar disso no dia que a sujeira saiu dos lábios, no dia que o comportamento não foi bem. Já preguei para você, mas eu vou continuar pregando, que o que determina a sua vida não é o seu estado, é a sua posição. O estado é transitório, mas a posição permanece. Por isso permaneça em Cristo, permaneça ligado a Ele, permaneça no corpo de Cristo, que é a igreja. Quando você permanece em Cristo, através do corpo, você está protegido. Fala para o irmão que está do seu lado: nós estamos protegidos. Fala para ele: você está na aliança, irmão? Pergunta agora por que ele está na aliança. Por que você está na aliança? Você está na aliança porque você foi colocado nela. Você não, o que Adão fez? Ei, acompanha o raciocínio desde Gênesis até Apocalipse. Não vou fazer de Gênesis a Apocalipse aqui, mas é a unidade bíblica, é o princípio da primeira menção. O que foi mencionado a primeira vez na Escritura é uma regra que vale para toda ela. Então, a primeira menção de graça na Bíblia foi uma roupa. A primeira menção de graça na Bíblia foi quando Adão pecou. Quando Adão pecou, o que ele deveria receber? Fala comigo: morte. Ele recebeu morte. Vamos lá. Você sabe que eu não sou pregador realmente, né? Eu ensino. Então vamos lá. Acompanhe o raciocínio, eu preciso que você entenda. Então Deus não pode mentir, certo, Dona Neide? Ele não mente. Ele falou que iria morrer. Se comer, vai morrer. Eu pergunto: quando Adão comeu, ele morreu? Sim ou não? Sim. Isso mesmo. Ele morreu fisicamente? Não. Mas ele achou que era físico o negócio. Ele achou. Por que ele achou que era físico? Porque ele escondeu. Mas não foi só ele que achou, a serpente também achou. A serpente, que é Satanás, né, mais sagaz dos animais
que rastejam sobre a terra, diz Gênesis, ele achou que tinha ganhado. Ele falou: peguei o imagem e semelhança de Deus, porque ele ficou irado quando ele viu Adão no jardim. Porque quando ele viu Adão no jardim, aqui eu estou romantizando. Quando ele viu Adão no jardim, ele falou: mas parece Deus. Não, mas não é Deus, mas é a imagem de Deus. É muito semelhante a Ele. Aí ele se encheu de ira, falou: vou derrubar a imagem semelhante de Deus. É o que ele tenta fazer até o dia de hoje. Porque não pode criar nada, é só um imitador barato. Então, de Gênesis a Apocalipse é o que ele está tentando fazer: tirar a imagem de Deus de você. Como que ele faz isso? Pecado. O pecado é sujeira. Quando você joga sujeira na televisão, a imagem não fica nítida. Quando você joga sujeira no piso, a imagem distorce. Quando você coloca sujeira na roupa, continua sendo roupa, sim ou não? Mudou a natureza? A roupa limpa e a roupa suja continua sendo roupa, sim ou não? Mas a diferença entre roupa limpa e roupa suja? Tem alguém acompanhando o raciocínio? A diferença entre crente limpo e crente sujo. A diferença. Pastor, quando é que será essa diferença? Quando vier o arrebatamento. Amanhã eu começo, 6 da manhã, vou falar sobre Apocalipse. Me acompanhe lá no Instagram. 6 da manhã, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, e nós vamos até o 22. Vou interromper Mateus e vou para Apocalipse. Então, preste atenção, a diferença não muda a natureza, continua sendo roupa. Carro continua sendo carro, mas tem carro limpo e tem carro sujo. Qual é a diferença? Imagem. Você chega com uma roupa suja para trabalhar? Ei, Roger Mário? Nem aceita, não pode. Mas por que nós achamos que não faz nenhuma diferença? Faz diferença na vida da igreja, faz diferença na sua vida particular, faz diferença lá fora. Portanto, quando nós pregamos sobre a graça de Deus, não é a graça para ficar em casa fazendo nada. Não é a graça para deixar de congregar, deixar de dizimar, deixar de orar. A graça que eu pedi para você abrir em 1 Coríntios 15, 10, é de fato a graça do Novo Testamento. A graça paulina. Olha o que ele diz: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Fala comigo: e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Quer dizer, não foi desperdiçada. Aí, ó, qual que é a conclusão da graça que ele recebeu? Antes trabalhei mais. Fala comigo: antes, todavia, contudo, entretanto, né? É um advérbio de adversidade. Trabalhei mais do que os demais. Essa graça que eu recebi, ela me fez orar mais. Então aí é do Novo Testamento. Essa graça que eu estou ouvindo os pastores pregarem, ela me fez congregar mais, me dá mais vontade de estar com os irmãos. Essa aí é da Nova Aliança. Essa é do Novo Testamento. Agora, essa que alguns supostos pregadores estão pregando, ela é aquela que Judas fala na sua epístola, que transformaram a graça de Deus em libertinagem, em ocasião para o pecado, para a preguiça, para a avareza e toda sorte de pecado, porque a avareza é pecado, a preguiça tal qual é também. Então nós precisamos entender uma coisa: nós temos uma aliança com Deus. Alguém aqui tem aliança com Deus? Mas por que você tem aliança com Deus? Porque foi Ele que fez a aliança com você. O que Adão fez para receber a roupa? Vamos continuar a sequência do pensamento. Adão pecou, o que ele deveria receber? Fala: morte. Porque Deus não pode mentir, ele falou: vai morrer. Pergunta, vou voltar à pergunta: Adão morreu? Mas morreu fisicamente? Não, ele morreu espiritualmente. Ele contava que fosse físico. Satanás contava que fosse físico, mas Deus não, porque Deus não pode ser surpreendido. O diabo sim, o homem também, mas Deus não, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Mas ele tinha que cumprir a palavra. Adão de fato tinha que morrer, como morreu, e portanto morreu espiritualmente e saiu da comunhão com Deus. Não podia mais ter comunhão com Ele na viração do dia, no jardim. Você pensa que a aliança é só
a respeito de coisas boas, né? Aí eu tenho uma aliança com o Tiago, aí eu fui lá e dei um presente para o Tiago. Isso é uma manifestação de aliança, vou falar sobre ela. Mas outra manifestação de aliança é disciplina. Capítulo 4 do livro de Hebreus diz que o pai disciplina o filho a quem ama. E se vós estáis sem disciplinas, logo não sois filhos, sois bastardos. Nós, hoje pela manhã, eu falei sobre isso, e falei que há vários irmãos, que receberam disciplina da igreja, mas continuam na igreja. Eles não nos largam. Esse que gritou aleluia aí, um deles. Rapaz novo, olha a trabalheira que me deu. Vai daqui, vai dali, vai para uma cidade, vai da outra, tarará. Graças a Deus casou, diga aleluia. Casou com a mulher de Deus, aleluia. Só está recebendo mais juízo, mais sabedoria, mais graça. Mas é a minha glória. Já disciplinei várias vezes. Quando foi para noivar, né? Sentei lá com o pai dela e o rapaz e a mãe, etc. Falei, eu e o sogro. Falei, ó, nós vamos combinar uma coisa aqui. Tá vendo esse rapaz aqui? O pai dele morreu, né? Morreu cedo. Era garotinho. Então tem uns que me põem na responsabilidade aí de pai, né? Aí eu não aceito chamar de pai e nem chamo de filho, porque eu tenho 3 filhos, mas eu recebo esse encargo de alguns. Está aqui na frente um deles também, aqui o Amós, o nosso senhor é a viúva. Eu estava lá no dia do sepultamento do seu Adilson, pai do Ageu, e ele falou isso. Então tá bom, recebi. E aí, quando eu estava lá com o sogro, o pai da Renata, eu falei, vamos combinar uma coisa aqui, seu Luciano, né? Esse rapaz aqui só vai casar depois que ele tirar a carteira de motorista, terminar o seminário. E falei mais uma coisa, eu não me lembro. Ele regalou o olho para mim desse tamanho, o rapaz, né, o Adão Neto, como diz assim, pastor, você não está me ajudando não. Hoje ele trabalha por causa daquela carteira que ele tirou. Sustento da casa vem lá da disciplina que eu dei. Naquela hora ele achou que era disciplina, mas o que a escritura diz? Que o pai disciplina o filho que ama. O filho às vezes no momento está recebendo a disciplina, ele pensa, meu Deus do céu, o que está fazendo comigo? É igual Adão quando saiu do jardim. Ele deve ter pensado, esse Deus não é um Deus de amor, coisa nenhuma. Esse Deus não está comigo, ele diz que me ama, mas não está. Eu mostro para você que não foi isso que Adão pensou. Ele saiu em paz. Ele realmente falou, esse Deus me ama. Sabe por quê? Ele fez para mim uma vestimenta. O que Deus fez com Adão no jardim, Deus fez hoje com você em Cristo. Ele te revestiu de Cristo. Só que diferentemente de Adão, a veste era exterior. Você já viu hoje que Apocalipse diz que os santos estão vestidos de vestes nupciais? Mateus capítulo 25, quando é chamado para as bodas, aquele servo chega e o irmão pergunta, amigo, onde estão as tuas vestes? Ou onde estão as tuas vestes? Lembra disso? E aí diz que ele não pode entrar. Por que ele não tinha vestes? Porque ele não tinha obras. No tempo que ele estava aqui na vida da igreja, ele achou que a graça era para ser algo vã. Diferente de Paulo, a graça que ele recebeu fez ele trabalhar mais do que os demais. E o pastor pedindo aqui uma casa para ser anfitrião de uma célula. Nós temos centenas de casas aqui. Centenas. Então, o que eu e você fazemos com a casa, com o carro, com os recursos que nós temos? Deus fez uma aliança com você, mas você e eu também temos uma aliança com Deus. Quando Deus fez aliança com Adão, ele fez tudo, entregou na mão de Adão. Como é que é o nome disso? Fala comigo, graça. É Deus fazendo tudo, entregando para alguém que não merecia nada. É Deus realizando a obra, entregando na mão daquele que pecou. Adão fez folhas de figueira quando ele pecou, não foi? Ele pegou uma figueira e fez uma roupa de folhas de figueira. Alguém lembra de alguma figueira na Bíblia?
Lembra aquela árvore que Jesus amaldiçoou? Era o quê? Figueira. Lembra o que estava plantado no meio da vinha? Era o quê? Figueira. Figueira na Bíblia não é uma ilustração boa, é uma ilustração de justiça própria. O que Adão pegou para se cobrir? Folhas de figueira cozidas. Deus falou: isso aí não cobre nada não, Adão. Sabe o que cobre? Só o sangue. Diga, só o sangue é capaz de cobrir. O sangue de animais era capaz de cobrir, mas o sangue de Cristo é capaz de remover. O sangue de animais, de touros, de rolinha, de bode, etc., cobria o pecado. Por isso que o sacerdote tinha que fazer todo dia lá no altar do holocausto. Mas quando chegou o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, João Batista olhou e disse: esse aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso o sacrifício cessou. Por isso acabou, não tem mais sacrifício de animais. Acabou, porque o verdadeiro Cordeiro foi sacrificado. Quando ele foi sacrificado, o sacrifício parou. Então hoje, você precisa lembrar do que Deus fez lá no jardim e entender que você e eu estamos debaixo de uma aliança de sangue. Diga, eu estou debaixo de uma aliança de sangue. Então acompanhe o raciocínio que nós estamos construindo. Adão pecou. O que ele merecia? Fala, morte. Deus não pode mentir, portanto ele tinha que cumprir a palavra. Adão morreu? Sim, ele morreu espiritualmente. O diabo nem Adão contava que fosse espiritualmente. Ele foi surpreendido. Vê se não é isso que Deus faz com você. Quando você comete o pecado, e o pecado é um acidente na nossa vida, o que eu e você estamos esperando? Juízo. Mas o que ele te dá? Graça. Alguém está feliz com essa notícia? Então, você e eu estamos esperando disciplina. O que ele te dá, Tiago? Favor. Domingo passado, lá na Videira Sul, um irmão, é o Rogério, ele estava dando um testemunho. Eu achei engraçado e depois incrível o testemunho. Ele falou: olha, irmãos, é o pastor Bruno falando a respeito dele. Ele falando: olha ali o irmão Rogério, é um irmão muito tempo conosco, e ele disse o seguinte: olha, pastor, falando para o pastor Bruno, que é o pastor dele, lá da Videira do Barreiro, e ele falou: olha, pastor, esse mês não vai dar para eu dizimar. Fui demitido, eu tive um problema, meu carro isso, tarará, não vai dar para eu dizimar. Eu gostei da fidelidade dele, a fidelidade de falar que não vai fazer. Isso é alguém fiel. Falar que vai fazer e falar que não vai fazer. Ele está sendo transparente. E aí ele falou: não, pastor, eu não vou dizimar. Aí ele falou assim, e aí depois ele pensando, né? Esse foi o mês de maio. Aí ele pensando: pastor, quando eu falei isso, a partir daquele dia eu já estava esperando o juízo de Deus. Eu falei: esse mês vai ser muito ruim. Eu não vou conseguir pagar as minhas contas. Eu fui demitido. E aí eu já peguei o acerto, acertei tudo, porque eu fiquei com medo. Olha a cabeça de um irmão. Não é de fora não, é daqui, do lugar que tem 6 anos você está ouvindo o Evangelho da Graça de Deus. E nós vamos pregar mais outros 6 anos, até a sua mentalidade mudar. Alguém diz amém? Amém. Quando você errar, é ocasião para receber graça. Porque aonde abundou o pecado, superabundou o que, gente? Você sabe disso de doutrina, mas quando chega no dia, às vezes a nossa atitude é outra, é atitude de medo. Aí ele teve medo e se escondeu. Aí ele falou: como que eu sei que ele escondeu? Pagou as contas tudo. Falou: esse mês eu pego Deus, não vai ter jeito de ser ruim, vou pagar tudo antecipadamente. E vou chegar até o final. De medo, é claro que ele fez isso de medo. Nem vou perguntar quem faria a mesma coisa. E aí ele falou: estou esperando o juiz. Mesmo assim, pagando tudo, ele pensou: será que o carro vai bater? Alguém vai ficar doente? A empresa lá da minha mulher, etc. E sabe o que Deus fez? Isso ele contando, sou eu não, ele contando. Ele falou: foi um mês que a loja da mulher dele, que a mulher dele tem uma loja, mais vendeu. Foi um mês no ano que ele ganhou mais dinheiro, sem dar o dízimo. Aí eu falei assim: esse testemunho tá legal não.
Aí eu esperando, né? Falei, esse testemunho não é bom para a igreja. Pensei comigo, mas ele não concluiu. Aí ele falou, eu sei, eu conheço as minhas ovelhas ouvem a minha voz todo domingo, e ele vai terminar com glória. Fiquei na cadeira esperando no Senhor. Falei, não vou precisar corrigir o testemunho do irmão, porque ele é da nova aliança. Aí todo mundo achou igual a você, aleluia. Terminou o testemunho, Deus é bom. Aí sabe o que ele falou? Ele falou, irmãos, sabe o que eu aprendi? Aprendi o que a Escritura já fala. É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Ele estava esperando o juízo. O que Deus deu para ele? Graça, bondade. Aí Deus falou, rapazinho novo, na graça, vou te ensinar como que eu constranjo um filho. Deus não constrange um filho dando para ele varada. Disciplina é uma coisa, eu falei para você a respeito da disciplina. Às vezes a criança não entende a disciplina, mas hoje está vivendo dela. Diga glória a Deus, estava falando com você aqui. Hoje desfruta dela. Mas quando é constrangimento, arrependimento, é bondade é quem libera. Aí, quando ele viu que na loja da mulher vendeu o dobro, o que ele lembrou? Ele falou, é o dízimo. Olha para você ver. Eu não precisei falar para ele, né, um pastor, vigiar, nem nada, porque o Espírito Santo é o pastor da igreja. Aí ele falou assim, estou constrangido, não consigo ficar. Então, pastor, esse mês agora de junho, eu vou pagar o anterior e vou ser generoso, porque Deus foi generoso para comigo. Ele estava esperando juízo e recebeu o quê? Fala, favor. Adão estava esperando o quê? Juízo. O que ele recebeu? Favor. Falou, não, eu que vou fazer a sua roupa, hein, Jolino? Estilista divino. Adão fez uma roupa mulambenta lá, roupa feia, fora de estilo, de folha de figueira cozida, deve ficar uma coisa horrorosa. Aí Deus falou, não, isso aí não cobre o pecado não. O que cobre o pecado é derramamento de sangue. Diga, aliança de sangue. Eu pergunto, Adão costurou? Adão matou o animal? Adão foi procurar o animal para ver qual que seria a roupa? Perguntinha, Adão fez alguma coisa? Mas ele recebeu, não recebeu? Eu pergunto, recebeu pronto? Como é que é o nome disso? Quando você chegou na igreja, a igreja de Cristo Jesus, o sacrifício já havia sido feito? A igreja já estava aqui? O evangelho já estava escrito? Os pastores já estavam pregando? Você sentou e recebeu, o nome disso é a mesma graça do jardim. É o Deus do jardim, é o Deus da nova aliança. Então, quando Adão, o que Adão teve que fazer? Fraga Gregório, que mostra que ele creu. Ele vestiu a roupa. Ele deixou Deus vestir a roupa dele. Essa é a prova que Adão foi salvo. É a prova que ele creu. Teve um sacrifício, não teve? Eu não posso afirmar que foi um cordeiro, porque não está escrito, está escrito um animal. Mas eu posso ter as minhas afirmações teológicas. Eu creio que foi um cordeiro. Então o cordeiro foi morto, o sangue foi derramado, a pele do cordeiro foi tirada e Adão foi vestido do cordeiro. Aleluia. Vê se não é igual a um crente do Novo Testamento. Aí eu comecei com Gênesis 1:26. Imagem, fala imagem. Quando Satanás então, sabedor que Adão pecou e que Deus tinha que matá-lo, e viu Adão vivo, ele ficou mais irado, mais endemoniado ainda. Aliás, cada dia está ficando mais endemoniado, porque lá em Gênesis ele era uma serpente, mas lá em Apocalipse é o quê? Olha para você ver, só vai crescendo no inferno o Satanás. Aí a hora que ele viu Adão, que deveria estar morto, vivo e de roupa nova, ele falou inferno. Acho que ele falou isso. 1000 demônios. Acho que ele falou, está repreendido. Eu tentei uma coisa, o que ele tentou, Deus transformou em bênção. Não é maravilhoso? O nome disso é graça de Deus, gente. O nome disso é evangelho. Você não consegue ganhar de Deus. Deus sempre vai ganhar de você. Você não consegue surpreender o Senhor. Até quando você pensa que deu errado, Ele vai transformar em bênção para você.
Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus da aliança, esse é o Deus que tem uma aliança conosco. Mas é o seguinte, você tem que responder à aliança. Como que Adão respondeu à aliança? Vestindo a roupa. Vestir a roupa simboliza que Adão creu. Mas não só foi Adão que creu. Quem tinha que crer junto com ele? Lá no jardim tinha quantas pessoas? Eva. Eva tinha que crer também, porque Eva não pecou. Eva ia morrer, ela precisava ser salva. Como que eu sei que Adão foi salvo? Nós somos salvos hoje mediante Efésios 2:8 diz: somos salvos pela graça, diga pela graça, mediante a fé. Qual era a graça no jardim? Fala comigo, a roupa pronta. Não é graça? Graça é sempre algo que Deus faz para quem não merece. Ele faz tudo para quem fez tudo errado. Essa é a graça. Essas frases estão ficando boas, você deveria pôr no meu Instagram. Elas não estão prontas, elas estão fluindo, aleluia. Então graça é Deus fazendo tudo para quem fez tudo errado. Adão fez tudo errado. Oh, lambança. É por isso que tem pastor na igreja, para arrumar a lambança de Adão, de ovelha. Aí a ovelha faz lambança. Aí o líder de célula fala, vem cá, vamos desfazer a lambança. Aí você fala, eu estou cansado de desfazer lambança. Você não pode cansar de fazer o bem, diz Tiago, porque quanto mais o bem você faz para quem não merece, mais graça te é acrescentada. Mais graça te é acrescentada, porque você multiplica o talento. Aí presta atenção agora que eu vou finalizar, porque aleluia, eu quero voltar para vir pregar. Ih, já acabou meu tempo para pregar semana que vem. Aleluia. Então, semana que vem é o pastor, na outra sou eu. Então vem cá, fica de pé onde você está, aleluia, porque assim já dá encerramento. Adalberto, vem cá aí com a equipe de louvor. Eu preciso finalizar falando da imagem, não terminei. Adão então sai do jardim, e Adão sai vestido, diga aleluia, vestido do cordeiro. Aí o Satanás olha para ele, o que ele vê? Imagem. Ele olha aquele Adão que era a imagem de Deus. Eu pergunto, continua a imagem de Deus? Sim. Porque quando ele olha agora, o que ele vê? As vestes. Eu estou falando que é cordeiro, deixa eu falar, me entenda. As vestes do cordeiro. Quando Satanás olha para você, o que ele vê? As mesmas vestes do cordeiro. Não funcionou o plano dele. Pastor, mas agora o homem tem pecado, é verdade. Mas você sabe que depois essa aliança vai se transformar em um plano de redenção. Deus continua interessado em que você transfira imagem. Portanto, hoje eu queria que você voltasse para sua casa, lembrando que quem fez a aliança foi Deus. Ele fez a aliança, ele transmitiu graça, e ele continua mantendo a aliança. Quem mantém a aliança não é a sua santidade, é a mesma graça que começou a aliança. Ela mantém a aliança e ela vai chegar até o final. Eu queria que hoje você orasse e falasse para o Senhor da revelação da aliança. Enquanto nós cantamos um cântico, ore ao Senhor e fala: Senhor, obrigado pela aliança de sangue. Obrigado porque o Senhor fez tudo para alguém que fez tudo errado. Obrigado, Senhor, porque hoje eu estou revestido de Cristo, desta aliança. Obrigado porque hoje, quando Satanás intenta contra a minha casa, intenta contra a minha vida, contra a minha família, ele vê o Cordeiro, ele vê o sangue no umbral da porta, ele vê a aliança de sangue que o Senhor tem com a minha casa. Praga nenhuma chegará à minha tenda, mal nenhum sucederá, eu prosperarei cada dia mais no Senhor. Feliz é a minha casa, e feliz é a minha família, feliz são os meus filhos, prósperos e guardados no sangue de Jesus. Abençoado é o trabalho das suas mãos, feliz será e tudo te irá bem, porque você está debaixo da aliança. Vamos ministrar ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia.